Olá, bem-vindo ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para nós tratarmos hoje do assunto do retorno à vida espiritual. Lembrando que este é um assunto chamado lei circular, aquela que trata das nossas vidas sucessivas, do nascer, do morrer, do renascer e do progredir sempre. Então, hoje nós falaremos do morrer, tá? Do retorno à vida espiritual. Do momento, tá? Tão temido por muitas pessoas, do momento da nossa morte. Então, falaremos um pouquinho sobre a alma após a morte, né? Mas, basicamente, o tema de hoje é com relação à separação do espírito e perispírito do corpo físico, o momento, chamado momento da morte, né? E os primeiros momentos após a morte. É exatamente disso que nós vamos tratar. Tá? Então, com relação ao chamado instante da morte, o que acontece? Tá? Liberta-se o nosso espírito, né? Liberta-se do corpo e retorna ao mundo espiritual, que, como nós já dissemos, esse mundo espiritual é apenas uma outra dimensão da vida. Mantém a sua individualidade? Obviamente que sim, né? Nós jamais perdemos a nossa individualidade, porque essa individualidade é exatamente o ser espiritual que cada um de nós é. Né? Então, nós mantemos a nossa personalidade, mantemos os nossos gostos, os nossos vícios, as nossas virtudes e também, né, mantemos a aparência. Levamos conosco, né, com o ser espiritual, o perispírito, que justamente tem a aparência em tudo semelhante à do corpo. Né? No momento em que nós encarnamos, o perispírito modela o nosso corpo e lhe dá a forma, né, que temos enquanto encarnados. Ao desencarnar, ele segue com essa aparência, né, com essa individualidade, né, então mantém a sua aparência em tudo semelhante a quando estava encarnado. Uso aqui na tela essa imagem em que nós vemos, né, uma jovem desencarnada e vemos que ela está, né, usando tênis, é uma representação, obviamente, mas isso é uma realidade de todos aqueles que têm experiências com mediunidade, especialmente com mediunidade de vidência, ou que já tiveram uma experiência de ver um espírito, sabe que não vai ver nada distinto de um ser humano. Né? Vai ver com as roupas que ele gostava, com as aparências que tinha, né? Então, inclusive, né, aqui está a aparência na nossa tela com um tênis. Então, né, a gente vai ver logo em seguida como é que todas essas coisas se formam. Mas o fato é que nós mantemos a nossa individualidade após a morte, tanto de personalidade quanto de aparência, né, de forma. Porque, né, o espírito continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Tá? E o que nós levamos desse mundo? Tá? Todo mundo tem aquela questão, todos nós, né, temos aquela velha história, nesse mundo nada se leva, né? O caixão não tem gavetas, não adianta colocar cheques. Isso é fato, de material nós não levaremos nada, absolutamente nada. No entanto, nós levaremos alguma coisa desse mundo, sim, e isso é algo muito importante. A construção desse patrimônio que seguirá conosco é fundamental e nós a fazemos dia a dia. Né? Então, se pensando em levar algo para outra vida, pense em bem viver este momento. Pense em construir boas lembranças, em construir conhecimentos perenes
na nossa vida, né? Porque nos dizem os espíritos que desse mundo, de fato, material, nada levaremos, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembranças cheias de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção, né, quando diz lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez dessa vida. Então, vejam como a espiritualidade superior chama a nossa atenção para o que nós estamos fazendo no nosso presente, no momento, no dia de hoje. Que lembranças eu tenho deste dia? Que lembranças eu tenho deste período que eu estou vivendo? Então, construir boas lembranças, procurar viver bem, né? Viver bem com as pessoas, viver bons momentos, né? E é a vida eterna. Será a vida do espírito, que é eterna, a do corpo transitório e passageira, sem dúvida, né? O espírito é o ser eterno, o corpo material é transitório, ele se desintegra, já falamos bastante sobre isso, né? Então, quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Mas como será essa vida eterna? Será, né, como às vezes a gente vê algumas representações artísticas sobre uma nuvenzinha, será ouvindo o som de harpas, né? Será queimando no fogo do inferno? Tá? Então a gente já sabe que não é nenhuma nem outra, né? A questão da vida é atividade constante. A vida eterna, como essa vida de felicidade suprema, essa pertence somente aos espíritos puros, aqueles que já chegaram ao último grau da nossa evolução, né? Constituem os espíritos de primeira ordem. Esses gozam de uma felicidade eterna. Todos os que estão abaixo disso, temos a vida eterna, sim, né? A vida imortal, porém sujeita a idas e vindas, né? Aquilo que a gente chama de viver um estado de erraticidade. O que é isso, esse termo erraticidade? Isso significa aquela pessoa que ainda está sujeita a reencarnar várias vezes, né? Então, o período de erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, né? Então, aquele período em que se vive no mundo dos espíritos, a gente chama de erraticidade, porque não é ainda um estado permanente. Então, vem da expressão de errar, no sentido de vagar, de transitar, não no sentido de ter cometido erros, enganos, equívocos, não. É errar no sentido de vagar, de caminhar a esmo, né? No sentido de que nós andamos, transitamos entre a vida material e a vida espiritual, e esse tempo em que nós ficamos no mundo espiritual, então chamamos de período de erraticidade. E essa separação da alma e do corpo, como será? Né? Isso será um processo dolorido? Isso será um processo demorado? Primeira resposta: não é dolorido. Tá? A regra geral é que essa separação é tranquila, né? É sem dor. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Então, naquele momento final, né, tanto chamado último suspiro, na verdade já não está mais ali o ser espiritual, né? Já se operou o desligamento e o que resta somente é a extinção de algumas forças vitais. E isso não é um processo doloroso, isso é um processo como um desatar de laços, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, comparando aqui as antigas
formas de iluminação, né? Que se apagavam por falta de querosene, por falta de óleo. É como uma vela, né? Para a gente ter uma comparação, se extingue por falta de combustível. Como é essa separação? Todos os laços que a retinham, ela se desprende. Né? Então, vocês vejam, aqui a gente tem uma crisálida, né? A borboleta ainda está tentando se libertar. Ela ainda está rompendo a crisálida. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Da mesma maneira, quando também pensando assim, um pintinho que descasca, né? O que acontece com a alma é semelhante, ela vai, os laços que prendem, né? Aquela ligação do perispírito com o corpo, que a gente sabe foi molécula a molécula com o corpo físico, ela vai se desfazendo gradualmente, né? Vai se soltando aos poucos. E no momento que se extingue, ela está liberta, né? Pode voar. Então a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então é natural, né? Vai se desfazer naturalmente aquilo que também naturalmente se fez, que foi a relação do perispírito com o corpo, né? Então vai se fazer essa separação da alma. Como se dá esse desligamento, então, né? Já que nós falamos que ele era gradual e lento, vamos ver como é que é. A regra geral é que ele vai ser gradual e lento, variando conforme os indivíduos. O que significa isso, variando conforme os indivíduos? Se o indivíduo for muito identificado com a matéria, né, for aquela pessoa muito apegada às coisas materiais, muito apegado à vida material, isso será mais penoso, tá? E ela vai ser uma separação mais demorada. Tá? Então, vai ser um processo de desencarne muito extenso, né? Muito desgastante. Se ele for mais identificado com a atividade intelectual e moral, elevação dos pensamentos, né? Então, vai se operar um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, né? De modo que, em chegando o momento final, esse processo vai ser realmente assim, puxou as extremidades do laço e ele se desfez. Né? Então, simplesmente um desenlace mesmo. A exceção, tá, a essa regra geral, que vai ter essas variações, né, de quanto mais materialista a pessoa for, mais lento, e quanto mais ela procurar ter uma vida voltada à questão intelectual, atividade moral, né, maior elevação de pensamentos, mais rápido será esse desenlace. A exceção a essa regra geral é a questão, né, de alguns desencarnes que podem ser extremamente penosos, que inclusive o espírito pode ter aquela sensação da decomposição física, e isso também tem a ver com o gênero de vida, né? Quanto mais ligada às questões da sensualidade, isso é a todos os prazeres materiais, não somente o sexo, mas o sexo também, né? Quando a pessoa, quanto mais sensual nesse sentido, né, de apego aos prazeres materiais, também pode ser bastante difícil esse desencarne, e também em alguns gêneros de morte, como nas situações dos suicidas, né, em que aí o desenlace, esse processo de separação da alma e do corpo, de fato, pode ser penoso. Essa é a exceção. A regra geral, né, sempre vale a pena enfatizar, a regra geral é que esse processo não é dolorido, tá? Esse processo é lento e ele é gradual, ele é natural, né, conforme se tenha vivido, tá bem? A exceção são esses casos em que existe sofrimento nesse momento, mas isso é exceção. A existência da vida orgânica sem alma, né? Também uma temática que a gente já abordou, falando que existe
um determinado período, né, em que a pessoa pode ter, por exemplo, uma morte cerebral e permanecer ainda com alguma vida física, mas já tendo se afastado o espírito, né, já tendo sido feito o desligamento da alma. Então aqui a gente vai ter, né, novamente essa questão em que Kardec questiona se a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Né? Então, eles estão repetindo, né? Os espíritos estão reafirmando a situação em que ainda existe vida física, mas no momento em que não há mais consciência, né? O espírito já houve uma morte cerebral, não há mais como retornar, né? Mesmo que a pessoa apresente até algum estado de agonia ainda, né? Naquele momento final, mas o espírito já se desligou e é só uma questão de tempo, né? A parada total dos órgãos. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Também nesses momentos, né, muitas vezes, frequentemente, até antes, dias antes, as pessoas próximas do desencarne com frequência relatam, né, verem ou estarem acompanhadas de espíritos, sejam espíritos familiares, né, que ela identifica pelo nome, e quem a acompanha sabe que aquelas pessoas estão desencarnadas, quanto também, muitas vezes, ela vê espíritos que ela não sabe quem são, né? Ela apenas identifica a presença de espíritos que outras pessoas não veem. Às vezes ela nem sequer se dá por conta de que está falando com um espírito, porque ela vive esse limiar, né, pela situação do desgaste orgânico, né, já de eu estar se dando esse processo lento e gradual de libertação da alma, ela vive um pouquinho no mundo espiritual e um pouco ainda presa ao corpo que está morrendo. Então, o que acontece? Nesse limiar, ela tem contato com os dois mundos. E isso já é um estado preparatório, né, para a vida que se segue, né, para a vida espiritual. Sobre isso, dificilmente existam pessoas que não tenham presenciado ou ouvido falar, né, situações em que se dá o desencarne de alguém e em que esses fenômenos se sucedem. E então, depois da morte, quais são as sensações mais comuns? Quer dizer, como que eu me reconheço no mundo espiritual, né? Como eu vou me sentir lá? Como é esse momento pós, né? Pós-desencarne? A gente vai ter duas grandes sensações, duas grandes emoções, segundo os espíritos nos relatam. Ou, né, a pessoa se sentirá envergonhada, dependendo também de como viveu. Sempre vale reafirmar, né, a morte é apenas o inverso, né? Ou vamos pensar assim, o
o lado inverso da roupa que nós estamos vestindo agora, né? É o inverso dessa vida, é a continuidade. Se eu tiro a minha jaqueta e viro ela do avesso, avesso é a palavra que eu procurava, né? Se eu viro ela ao avesso, é a mesma roupa, né? Só está do avesso. Então, no mundo espiritual, a primeira sensação, se, né, a vida que eu levei me leva a uma condição de vergonha, de arrependimento, né, de reconhecer que eu não fiz o melhor que eu podia nas condições que eu tinha, né, ou que eu tenho algo de fato a me envergonhar, poderei ter uma sensação de vergonha ao retornar ao mundo espiritual. Ou, né, em tendo levado uma vida correta, uma vida em que eu fiz o melhor que eu podia dentro das condições com as forças que possuía, a sensação que se terá, né, é uma sensação de alívio, alívio de ter deixado uma situação de doença ou simplesmente a questão de que o corpo físico para o espírito é uma limitação e é também uma prisão, então por isso essa sensação de alívio. Não significa que a pessoa após, né, na vida espiritual, não vá sentir saudade das pessoas que ficaram. Esse processo, né, de luto é o mesmo tanto para quem fica quanto para quem vai. Mas aqui nós estamos falando daquele primeiro momento, tá? É daquele primeiro momento em que aconteceu isso, tá? Não estou mais na vida material. Quais são as primeiras sensações, né? Segundo os espíritos, as sensações primeiras são ou vergonha ou alívio, conforme se tenha vivido. E os reencontros, né? Quando é que eles se dão? Né? Quando é que nós vamos reencontrar aqueles nossos afetos, amigos, familiares que nos precederam na vida espiritual? Eles acontecem, né? Eles são imediatos? E dizem os espíritos que sim, né? Eles podem ser imediatos, sim, né? Conforme a afeição que se tinha e que eles retribuíam. Tá? E aqui também já eles colocam aquilo que eu falava agora há pouco, né? Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Por isso é tão frequente, né, que pessoas que estejam próximas da morte falem, né, que estão na companhia, que estão conversando, que veio, né, um amigo, o pai, a mãe, um irmão, o marido, a esposa, um filho, né, receber, falar, né? Na verdade, ele está ali já preparando aquele espírito para a passagem para outra vida, né? Tal qual como a gente faz quando recebe, né, um bebezinho em casa. Há toda uma preparação, geralmente, né? Há outras pessoas ajudando a chegada daquele espírito. Da mesma maneira, quando nós retornamos ao mundo espiritual, aqueles que nos precederam já acompanham esses últimos momentos que nós ainda vivemos na matéria para nos auxiliarem no retorno a essa vida maior. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, palavra que eu expliquei agora há pouco, né? Aqueles espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, mas que ainda estão sujeitos às reencarnações, como vê os encarnados e os vai visitar. Aqui também é uma outra situação bastante frequente, né, de pessoas relatarem que alguém, pouco antes de ser declarado, né, como tendo morrido, mas como, né? Eu vi essa pessoa na minha casa, eu senti a presença dela, e aí depois, logo em seguida, veio a notícia que havia desencarnado. O que é isso? Significa que o espírito já estava liberto e que ele foi fazer uma visita de despedida, né? Ele foi dar um último adeus àquelas pessoas.
é também fato extremamente comum, né? É natural, não tem nada além desse desejo do espírito que desencarna de se despedir daquelas pessoas, né? De uma última visita rápida, regra geral, tá? Então vejam que isto é muito natural, né? Não há nenhuma coisa horrível. A morte é um fato natural. Mortes violentas e acidentais, né? Já que até agora nós falávamos das situações de mortes por doença, né? De mortes por idade, enfim, de mortes naturais. Um caso de morte violenta, né? Num acidente, por exemplo, acidente de trânsito, né? Que a gente tem aí uma imagem de uma colisão entre um trem e um ônibus. Ou outros casos de mortes violentas também, né? Armas de fogo, por aí vai. Nesses casos, né, ainda não houve aquela situação do desgaste dos órgãos, a pessoa está, como a gente costuma dizer, com plena saúde e de um momento para o outro morreu, né? Teve o acidente fatal. O que acontece, né? Essa situação, não houve esse enfraquecimento, também é lento e gradual ou não? Tá? E a pergunta, né? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Né? Então, mesmo nessas situações, só que aqui a gente vai ter uma ruptura, né? Vai ser mais brusco, né? Não é aquele desligamento lento e gradual da morte natural. Na morte violenta existe uma separação, né? E os órgãos, né, vão parar de funcionar, mas vai ser tudo muito próximo. No entanto, a gente vê aqui que os espíritos dizem que mesmo nessa situação há, mesmo que um breve espaço, um tempo curto, mas há sim uma separação da alma antes, né, da extinção completa da vida orgânica. Então, no momento final, aquela pessoa não estava mais encarnada, né? O espírito já estava distante do corpo. Muito bem. O que é essa perturbação espiritual? As pessoas pensam, o que é perturbação, né? Dá uma ideia de que a pessoa ficou aflita, transtornada. Não é nesse sentido. Tá? O termo aqui, perturbação espiritual, se refere àquele estado posterior a essa situação do desencarne, em que vai suceder, a regra geral, um período de inconsciência, tá? De não se saber, de tipo assim, adormeceu, né? Perdeu a consciência, ele não sabe, né, quem ele é, aonde está, é um sono mais profundo, vamos pensar assim. Comparação, tá? Então, quando se recobra a consciência de si, né? Quando é que o espírito, após o desencarne, ele passa então por esse estado de perturbação, que é essa perda de consciência, né, que sucede nesse afastamento do corpo. E aí, então, quando é que ele vai recuperar? Então, o espírito está lá, né? A pessoa está numa situação, vamos chamar assim, de grave, né? Moribunda, já está desenganada ou está numa situação na iminência do acidente, de uma morte violenta. O que houve? No momento em que é feita a separação da alma e do corpo, essa alma entra num estado de perturbação. Ela é afastada pouco antes de que as forças, né, do corpo entrem em falência completa
e há essa perda de consciência. Vamos pensar assim, comparem, se quiserem, a um sono profundo, a um desmaio, a uma situação em que ela não acompanha, né? Então, aquele momento final, nenhum de nós acompanha, quer seja de uma morte natural, quer seja de uma morte violenta. O momento da morte do corpo não é acompanhado pelo espírito, não. O espírito já está afastado. E vimos que isso não é um processo dolorido, né? Então, quando é que vai recuperar? Né? Esse período de inconsciência é o que se chama de perturbação espiritual. Tá? Então, quando é que ele recupera essa consciência? Isso pode demorar algum tempo. Tá? Vai depender também, outra vez, né, do tipo de pessoa, vamos dizer assim, né, do tipo de interesses que esse espírito tem. Quanto mais apegado à vida material, quanto mais, né, ligado às questões de uma vida, dos prazeres materiais, mais difícil. Quanto mais ele poderá ter interesses, aceitação, compreensão, né, da situação, mais facilmente esse período de perturbação irá cessar. Tá? Então, ela vai passar algum tempo nesse estado de perturbação. Bom, a gente já referiu, né, que esse tempo e intensidade não são iguais para todos, isso depende do estado de cada um. Tá? Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Né? É muito rápido, né? Pode ser questão de horas, e ele tem essa consciência, né, de que desencarnou e que já está na vida espiritual, e isso segue tranquilamente. Ou então, né, como está aqui o homem mais carnal, né, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E aí a gente vai ter aquelas situações em que, vamos recordar, né, a alma, o espírito agora, né, porque está desencarnado, ele é acompanhado do seu perispírito, então é espírito e perispírito. Esse perispírito é em tudo semelhante ao corpo físico, inclusive, né, podendo guardar as sensações que ele viveu por último, né, pelos últimos tempos. Então, poderá guardar alguma sensação de dor, alguma sensação de fome. Vamos pensar, um exemplo, né, se há um sangramento, uma ferida, um ferimento, né, ele pode reclamar que está sangrando, reclamar que sente frio, que sente fome, porque ele ainda está muito ligado às questões da matéria. Ele desperta na vida espiritual sem ter noção de que está na vida espiritual, ele ainda pensa estar na vida material, e essa a percepção do perispírito, né, de ser um corpo semimaterial. Então, né, que ele em tudo semelhante ao corpo que ele tinha, a sua individualidade. Podendo registrar essas sensações, faz com que muitos tenham a impressão de que não morreram. Tá? Eles não concebem que a vida espiritual seja realmente uma continuidade da vida física, porque é o que ela é. Né? Então, surpreendem-se com essa realidade, e muitos não têm essa fácil compreensão, né, de que estão desencarnados, de que estão na vida espiritual, e aí então se segue a esse despertar, esse processo, vamos chamar esse processo de negação do estado em que vive, né, e de recusa a tomar consciência do desencarne, que faz com que muitas vezes se perceba, né, em algumas situações, aquela perturbação em algumas casas, né, tem, né, chamam de espírito assombrando, coisa do tipo, em que se mantém ainda, né, vinculados a essas coisas aqui da vida material, se misturando aqui com a realidade material. Basta que tomem consciência, né, que se mostre a continuidade da vida e esse problema cessa. Não é nada assim, né,
grave. Se trata de alguém negando uma realidade, somente isso, vivendo um estado de perturbação da consciência e não adaptado nesse retorno. Então, agora, isto também é exceção, tá? Porque a regra geral é essa que está aqui, né? A regra geral é que esse despertar para pessoas, vamos dizer assim, comuns, né? Ela é tranquila, né? Então, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias que aumentam à proporção que ele da situação se compenetra, que era aquilo que eu expliquei antes, né? Então, aí sim, né, quanto mais quando ele se compenetra dessa situação e nega essa realidade, aí então começa um sofrimento, uma angústia muito maior, porque ele quer interferir na vida material e essa vida material não o percebe muitas vezes, né? Que tipo de influências pode pensar para esse estado, né, na vida após a morte, que esse estado de perturbação possa ser tranquilo, né? Possa ser se encaixar dentro disso, né, que a gente leu antes, de ser calmo, tranquilo. O que é que influencia? E Kardec perguntou, né, se o conhecimento do Espiritismo faria essa diferença, né? Se aquelas pessoas que estão conhecendo a realidade da vida espiritual antecipadamente, se isso faria uma diferença nesse momento. Os espíritos disseram que sim, tá? Que o conhecimento do espiritismo faria uma diferença, porque a pessoa já teria de antemão informações do que a espera, né? Teria noções dessa continuidade da vida e isso facilitaria o caminho. No entanto, não seria isso somente que daria as condições, né, de um bom retorno. Acima de tudo, né? Então, acima de qualquer rótulo, seja de religiões, de conhecimentos, né, até mesmo do rótulo espírita, isso não garantiria uma entrada no mundo espiritual tranquila, né, dessa perturbação ser algo rápido. O que garante isso é a prática do bem, a consciência pura. Isso é o que maior influência exerce. E aí a gente vê o quanto a vida é sábia, né? Porque se dependesse desse estado, dessa regra geral das pessoas, né, terem uma calma, uma tranquilidade nesse momento, se dependesse do conhecimento espírita, isso seria para uma minoria. No entanto, a espiritualidade não. O que faz, o que de fato influencia, não é o rótulo. O que influencia é a vivência. Porque a pessoa pode ter o rótulo e não ter a vivência, e aí vai sofrer igual. Né? Então, o que realmente vai fazer toda a diferença na nossa vida é o como vivemos o presente, tá? Como nós estamos vivendo agora, como está a nossa consciência, como estão as nossas atitudes, como está a nossa relação conosco mesmos, com as pessoas que nos cercam, a nossa relação com as coisas materiais, qual é o tipo de apego que eu tenho com isso. Isto fará toda a diferença na minha vida. Isso construirá as boas lembranças para o que realmente será o meu patrimônio, aquilo que nós levaremos da vida, né? As boas lembranças, os conhecimentos que adquirimos, e também nos garantirá, né, que a nossa consciência tenha um despertar breve, tranquilo e natural no mundo espiritual. Então, não são os rótulos, né? Então, pessoal, vivamos bem, né? Procuremos viver bem conosco mesmos, né? Com a nossa realidade interior,
com a realidade exterior que nos cerca, tanto quanto as nossas forças permitam, né, ajudando as pessoas ao nosso redor. Aqui estão as referências de hoje, né, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, segunda parte, e fica o convite para o nosso próximo encontro, em que nós falaremos sobre a pluralidade das existências, né, que justamente é a questão do reencarne, a reencarnação, as nossas muitas vidas, as nossas muitas existências, né? Melhor dizendo, já que vida é uma só, mas as nossas muitas existências. Então, vamos indo nesse ciclo, né? Vamos falar das nossas muitas existências no próximo vídeo. Até breve.